Tá ganhando força outro que é o aprendizado por reforço, que é realmente como a gente aprende, que é bastante usado hoje em dia, por exemplo, nos carros autônomos. É que você, sinceramente, você não consegue determinar para o algoritmo o que é certo e o que é errado. Você simplesmente coloca para o algoritmo um objetivo. Então, o meu objetivo é sair daqui e ir para minha casa. Ponto final. Esse algoritmo, ele vai ter que ir testando hipótese muito rápida para não avançar um sinal, não atropelar uma pessoa. Então, esse tipo... E como é que ele funciona? Ele funciona na tentativa e no aprendizado, porque a gente chama aprendizado por reforço, porque ele depende de recompensa. Quando ele toma uma decisão certa, ele ganha uma recompensa, você programa aquilo ali, e ele fala, pô, toda vez que eu tomar essa decisão, eu vou ganhar uma cervejinha aqui. Se eu tomar essa decisão aqui, eu vou ser me penalizado. Então, ele vai aprendendo. E aí, como é que você avança com isso? O poder computacional hoje, de você conseguir treinar esses algoritmos 40 anos em um dia, que é o poder computacional de você processar, ajuda você preparar um machine learning ali que consegue tomar decisão. Então, os carros autônomos é isso, né? Eles conseguem aprender na tentativa e erro. E eles vão entendendo que, cara, eu não vou atropelar uma velhinha, não vou avançar um sinal. E aí eles vão aprendendo com o tempo. E é um volume de dados gigantesco. Gigantesco, né? Você não tem como prever. E aí estamos falando de armazenamento, de transferência, exatamente, de processamento. Sabe que, antes de vocês falarem aqui, tem um vídeo bem conhecido na internet, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, e eu não sei, não vou saber dizer precisamente qual é o lugar nos Estados Unidos, mas é um carro da Uber autônomo e a polícia para o carro. Vou mandar para vocês verem. Legal. A polícia para o carro e ela para perto de uma esquina, assim, algo nessa linha. E o policial vai abordar o carro é autônomo, né? O carro avança coisa de uns 100 metros e a polícia meio que enlouquecida, porque aquilo é um negócio diferente, né, cara? Você para um carro para abordagem, um policial, etc. E o carro anda sozinho, 100 metros, o policial fica... E aí tiveram que, coletar. Por que o carro fez isso? Por que o carro não atendeu um comando policial? Aí na avaliação do algoritmo, qual foi a visão? É de que o carro, ele identificou que ele parou num lugar que não era seguro. Então não era na diretriz básica dele, que era, cara, você tem que parar em lugares seguros, você tem que parar em lugares que são autorizados. Provavelmente tem toda essa lógica de recompensa que você comentou, não tinha a autoridade e aí ele policial, vai aprender, né? isso. Por isso que até hoje os carros autônomos saíram, né? Que estão continuamente aprendendo. Agora tem um ponto que o Rafa comentou da maturidade, né? Eu costumo dizer assim, a base, como a gente já falou, é a coleta. Esse é o primeiro passo. Assim, quando é que eu posso dar o próximo passo? Né? Antes de pensar em inteligência artificial, etc., temos que coletar. Agora, eu chego, por exemplo, para o Renan, que apresento uma certa insight para ele sobre catarata. Por exemplo, sobre cirurgia de baixa complexidade. Exatamente. E o Renan fala pra mim, poxa, Breno, X anos que eu trabalho com esse negócio aqui e eu nunca vi um insight desse. Ou essa informação aqui eu... Desprezei o tempo todo. Desprezei o tempo todo. Eu nunca imaginava que esse dado com esse aqui... Quando você chega nesse patamar, é o momento que você percebe assim, cara, eu passei por um estágio de maturidade, de coleta e de geração de insights baseado em dados do passado e agora eu preciso avançar para dados mais prescritivos ali, né? Dados futuros, etc. Porque não tem como você prever o futuro sem analisar o passado, né? Eu faço sempre uma analogia ali do retrovisor. Você está num carro com alta velocidade, você está ali numa estrada com alta velocidade, você olha para o retrovisor, a imagem ali do retrovisor ela é muito nítida, porque você já passou por ali. E quanto mais rápido, que é o dia de hoje, né, que a gente está vivendo, né, mudanças muito rápidas, aquela paisagem ela vai passando no teu para-brisa ali e fica meio embaçado. Então você não consegue prever muito lá na frente porque as mudanças são muito rápidas. Mas se você olha para o passado, aquilo está mais nítido, você consegue predizer certos comportamentos. Mas para você chegar lá é muito difícil. E quando é que você fala assim, eu já talvez esteja pronto para criar modelos prescritivos, modelos que antecipam ali o futuro? Quando eu consigo apresentar para minhas áreas de negócio, né, para os meus stakeholders ali, como o Renan, por exemplo, nesse caso, eu falo, Renan, analisando os dados de operação aqui, de vendas, operação, tudo mais aqui do teu negócio, olha isso aqui, ó. O Renan fala, caramba, eu tinha uma noção completamente... Visão de longuíssimo prazo. Equivocada sobre isso. Eu achei que isso aqui sempre foi causado por conta de A e não por conta de B e você está falando que é B. Quando você chega nesse nível de confrontar, no bom sentido, o Renan, que tem experiência,
Você fala, cara, eu já tenho dados suficientes aqui para poder fazer o próximo passo. Então, por isso que a coleta ela é tão importante. Não dá para falar, porque senão a gente fica viajando muito, né? O poder, o que dá para fazer, e se eu ignorar a coleta, que tem a ver com a cultura, né? Se eu não criar, o que é a cultura? É aquilo que eu faço todo dia, sem que ninguém me peça para fazer o contrário. Então, se eu não tenho no meu dia a dia o hábito de coletar dado, eu nunca vou conseguir dar esse passo. E aí, às vezes, é um dado que chega por e-mail, etc. E aí, você que está em casa, se fala, pô, mas eu não sou engenheiro de dados, não sou cientista, como é que eu coleto dado? Todo dia você está recebendo e-mail. Todo dia você está recebendo mensagem no WhatsApp de uma área X. Todo dia você está recebendo umas planilhas. Você já se perguntou, falou com o teu supervisor, gerente, etc. Cara, esse dado aqui eu recebo todo dia. Não está na hora da gente começar a armazenar ele, começar a analisar ele melhor para a gente evitar isso? Se você não está criando isso como cultura no dia a dia de questionar que dados você tem que guardar, você nunca vai conseguir dar o próximo passo. Mas sem dúvida.